Fala, Joãozinho! Tudo bom, amigão? Ô, galera! E Coisa aí? boa! Boa noite! Boa noite, boa noite. Joel, primeiro, assim, é uma honra muito grande aqui para a gente receber. Quando a gente colocou que você vinha, choveu, né, de comentários aqui no Instagram, de elogios. Você é uma inspiração para muita gente. E você tem muito a agregar aqui para o nosso debate, porque eu e o Thiago, a gente começou essa série, Joel, tem 14 dias, onde chamamos aqui atletas, Diego Hipólito, atrizes como Maite Proença, Rafa Brits, cada um dando um pouco do seu depoimento sobre a relação com a saúde mental, né? E a gente não tinha trago ainda, né, um professor de educação física, um mestre em ciências, né, que eu estudei sua historinha e vi que você é um cara bem estudioso. Isso para a gente é muito bom, porque a gente quer combater esses achismos, né, que a gente veio pela vida. Então, trazer uma pessoa técnica como você acrescenta muito para a gente. Porque o Thiago, assim, vou dar só um dadozinho, Joel, onde a gente quer chegar. A gente teve o Setembro Amarelo agora, né? Eu sou médico psiquiatra aqui na FRJ, aqui no Rio, e a gente, conversando com os colegas, Joel, 90% das pessoas que se suicidaram esse ano tinham ou já tinham tido algum transtorno na saúde mental. Desses, 60% a 70% era um quadro de depressão. Desses, menos de 50% estavam sob tratamento na hora do ato fatal. Ou seja, muitas pessoas estão morrendo, primeiro por preconceito, porque muitas pessoas ainda acham que é fraqueza ou algo desse tipo, quando é uma patologia médica. Muitas vezes não têm acesso ao tratamento, infelizmente, e a gente está trazendo, né, pessoas como você, que são inspirações aí para todos, para ajudar a combater esse achismo, a desinformação, mostrar que é uma doença como qualquer outra. E uma das maneiras que a gente tem disso, como está sendo no Outubro Rosa agora, né, terminando em outubro, para rastreio de câncer de mama, né, de reduzindo, o INCA soltou aí uma informação reduzindo muito a taxa de mastectomia, que é retirada da mama, a taxa de tratamentos mais invasivos, quando a mulher consegue no autoexame identificar. A gente está querendo ajudar essas pessoas que estão sofrendo caladas e que não têm acesso às informações a buscar cada vez ajuda mais cedo. E o principal, Joel, os estudos mostram que se a gente conseguir pegar cedo, psicoterapia, exercício físico, treinamento como você tem feito, isso aí já é suficiente para mais de 80% das pessoas. A gente consegue evitar remédio e sofrimento. Então, eu sei que você está aí em Portugal, 3, 4 horas para frente. Parabéns pelo filhão, sou seu seguidor lá, te acompanho e joga. Obrigado. E obrigado pela generosidade, pela nobreza, tá? Passar para o Thiagão te dar um oi também. Cara, é assim, acho que eu não tenho nem o que falar, né, Joãozito? Muito obrigado, cara, por você ter aceitado, né, a gente bater esse papo aí. E o Joel, cara, sou fã dele pra caramba. E eu acho que essa coisa da saúde mental, eu abracei essa ideia até porque eu acho que o Phelps, eu já mandei pro Joel, cara. Ele fez um documentário muito bacana, né, onde a gente fala sobre atletas, né, sobre depois de Olimpíadas, sobre como é que é tratamento, sobre como é que a gente faz, sobre transição de carreira. Então tem muitas coisas, e além de um atleta, né, são várias carreiras que têm esse mesmo processo. Então várias pessoas às vezes sentem isso, e foi muito legal quando eu convidei o Joel para a live. Eu lembro até hoje, eu liguei, né, para você, Joel. Aí Aham. eu falei para ele tal, tal, tal. Ele falou: "Mas por que você quer fazer isso, Thiago?" Eu falei para ele fazer porque, pô, eu tô fazendo tratamento. Eu tô fazendo. E aí o Joel falou assim: "Pô, então tô dentro." Então eu acho que é importante, cara. Eu tô aqui hoje, sabe, nesses 15 dias, Joãozão, pra gente quebrar um pouco esse estigma, sabe? Que as pessoas têm esse problema com psicólogo, com psiquiatra, sabe? Até atleta, cara, que a gente não quer demonstrar fraqueza. Cara, por mais que a gente, às vezes, a gente tente o exercício, tente fazer isso e aquilo e tal, tem hora que não tem jeito, cara. É igual, pô, você tem um problema no coração, você vai no cardiologista. Você tem um Sim. problema no osso, você vai no ortopedista. Então, você tem um problema na cabeça, você vai no psiquiatra. Sim. Então, acho que é um pouco disso, mas assim, não vou nem tomar muito tempo, eu vou deixar o Joãozão falar aí, porque, Não, vamos poxa, escutar ele, todo mundo quer escutar ele hoje. rapaz, então é só essa introdução mesmo, Joãozão. Então tamo junto. Acho Pô, que, poxa, é 10. Você é o primeiro profissional de educação física que tá vindo aqui, então isso é muito legal também, sabe? E traz um pouco da sua experiência como treinador, como atleta. Pô, Lalas foi pra seleção comigo, a esposa do Joel. Então, pô, tamo em casa. Vai lá, manda ver, irmão. gente, obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Que assunto importante, hein, meu?
que assunto importante. Enquanto eu estava ouvindo você falar, Thiago, eu lembrei de uma coisa que se você não falasse, eu não ia vir na minha mente. Em 2011, talvez, eu decidi ser um cara que desenvolvesse a mentalidade de atletas, nadadores. Eu falei, cara, eu quero trabalhar com treinamento mental, com coaching esportivo. E, pô, minha vida, eu sou um cara saudável, né? Minha vida é tranquila, tá, não sei o quê. Mas quer saber? Já que eu vou trabalhar com as pessoas, eu acho que eu tenho que fazer terapia. Aí eu fui numa psicóloga. Aí cheguei na psicóloga, lá em Santos. Oi, tudo bem? Tá, fui indicado. Ela, beleza, por que você tá vindo aqui? Eu falei, não, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu só vim aqui para fazer uma terapia. Esse eu não tenho nada, galera. Eu descobri cada coisa. Eu descobri cada coisa. Sobre a forma como eu lidava, sobre medos, traumas, indícios de ansiedade severo em mim, muito. Eu falei, cara, isso é ansiedade, isso é ansiedade, isso também, isso é sinal de ansiedade. Eu falei, caracas, meu, sério, isso pode desencadear desde problema na pele, desde dor no teu estômago, desde problema na tua articulação, desde insônia, falta de apetite, estresse. Isso pode desencadear problema no teu osso, na tua calcificação óssea. Se alguma vez aconteceu isso também no esporte. Aí ela deu um overview. E eu falei, olha só, eu me considero um cara, né? Vamos dizer assim, esclarecido. E eu, como homem pesquisador, estudante, estudioso, um cara esclarecido, encontrei isso, aspas, encontrei isso. Imagina para a turma que não tem nem ideia. Então, quando vocês falam desmistificar, tirar o preconceito, é muito importante. Então, super assunto maneiro, importante. Eu sei que está um pouco mais aquecido agora, e a gente tem que falar sobre isso, mas não é uma coisa nova, né? É uma coisa antiga. Perfeito. Antiga para cá. Lógico, agora está recebendo bastante atenção. Só para vocês terem uma ideia, eu tô em Portugal e eu, pô, sou empreendedor, estudo a mente humana, mas olha só, o livro Monstro, que eu né? comprei, Monstro. olha o livro que eu comprei aqui, ó, Boundless, Saúde Sem Limites. Foi o primeiro livro que eu comprei aqui, um tratado de 700 páginas que não tem traduzido para o português, mas aqui em Portugal está na língua português de Portugal, porque a saúde, ela é a minha sequência, eu tenho uma ordem, né? Eu falo que é saúde, família e trabalho, não inverta a ordem. E quando eu falo saúde, eu estou falando na sua amplitude, né? Saúde física, emocional, espiritual, cognitiva, saúde financeira, saúde no seu contexto mais amplo. Então, Até vamos embora, desculpa te cara. interromper, Joel, mas eu acho que quando você fala de saúde desse jeito, acho que são os três pilares, né? Me desculpa se eu estou de errado, é saúde mental, física e financeira, né? Porque eu acho que esse Isso é o grande equilíbrio da pessoa, porque se você não tiver, se você tiver isso desequilibrado, você pode estar financeiramente bem, só que não necessariamente bem o físico e o mental vão estar, né? tô com grana, mas não tô com saúde. Tô com saúde, mas não tô com grana. Tô com grana, mas não tô com tempo. Entendeu? E aí, pô, tô com tempo, tô com grana, tô com saúde, mas minha cabeça, a minha saúde física, né? Porque minha cabeça não tá legal. Essa semana agora que eu vim pra cá, eu gravei pra CNN. E o assunto era saúde financeira. E aí, Joel, o que você acha de saúde financeira? Eu falei, saúde financeira tá dentro de saúde. Vamos falar de saúde? É um braço da saúde. O que é saúde? Equilíbrio dinâmico, não é isso? Homeostase, equilíbrio dinâmico. E aí você mantém aquilo dentro de um padrão onde você tem ganhos, trocas e assim por diante. Mas aí, vamos embora. Vamos servir a galera aí. Então, o Joel, obrigado mais uma vez, amigão. Seguindo, mas eu vejo você falar sempre uma situação que eu concordo muito, né? Até do seu livro lá, né? Em relação ao sucesso é treinável, a pessoa colocar pequenas metas para conseguir um passar do último para o primeiro, você usa muito isso. E a gente vê isso muito nos pacientes, né? Falando agora um pouco da parte média da psicoterapia, de que ele às vezes vai numa psicoterapia, em 2, 3 semanas ele acha que não deu um resultado, ele já para, ou seja, não tem essa disciplina da continuação. Isso é uma dor que os psicólogos aqui da nossa página reclamam muito. Então, isso que você explicar, né, da importância de você colocar essas pequenas metas, fala um pouquinho para a gente, Joel, dessa estratégia, né, de potencialização e do desenvolvimento pessoal. Conta aí para a gente um pouquinho da sua experiência. Tá. Você sabe, doutor, tanto eu quanto o Tiagão, a gente viveu uma vida que isso
é a filosofia de vida. Nós usamos o tempo a nosso favor. A gente sempre soube que, assim, todo dia tem que ir lá conquistar 1 centímetro, 1 centésimo, uma abraçada e 1 metro. Faz parte do nosso dia a dia. E como a gente viveu vamos dizer assim, num microcosmos chamado esporte, é aquela raia, aquelas 4 bordas, você vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você olha para o lado, o cara do lado também tem disciplina. Você olha para o outro lado, o cara também tem disciplina. Você olha para o cara, o treinador todo dia vai para o treino, chega no horário, a gente treina, come direito, dorme. Aquele microcosmos é a nossa vida. Quando a gente, aspas, saiu do mundo esportivo e veio para o mundão, as pessoas falam, cara, mas a gente não tem a tua disciplina. Como que faz para ter a tua disciplina? E eu falo, mas tem um outro jeito de fazer as coisas na vida se não for desse jeito? Existe? Existe. Então, no caso, eu acredito que as pessoas estão utilizando o tempo contra elas e não a favor delas. Por conta desse... A gente vive numa geração que promete coisas rápidas e usa uma palavra chamada atalho. Que essa palavra a palavra existe, mas o conceito não existe. Não existe atalho, existe processo, existe caminho. Então, enquanto as pessoas elas não sabem fazer 3 coisas, né? Elas não sabem perguntar, elas não sabem esperar, elas não dão chance para o hábito se instalar e elas não sabem utilizar o tempo a favor delas. O que significa isso? Quando você soma pequenos avanços, você faz um grande avanço. Isso é meio óbvio, né? Aí você fala, poxa, isso é meio óbvio. E por que as pessoas elas não querem? Porque é o seguinte, por que elas não querem? Nosso cérebro, ele gosta de economizar energia, ele é desenhado para economizar energia. E a gente, entre escolher uma coisa que vai gerar muita energia e uma outra que vai gerar pouco, ele fala, cara, eu quero aquela que tem pouco. Por isso que um hábito ruim é difícil de mudar. E um hábito bom é difícil de implementar. Um hábito ruim, você ganha agora e paga depois. Um hábito bom, você paga agora e ganha depois. Aí o cara fala, porra, o que eu quero agora? Eu quero ganhar. Aí você fala, então, se for bom, você só vai ganhar lá no futuro. Eu quero falar, não. Aí vem aquelas coisas que são cantos da sereia, né? Fique magro rápido. Fique rico em 7 dias. Aprenda como ganhar dinheiro na internet com apenas 2 horas por dia. Falamos disso aqui, Joel. Perfeito. Bate muito o que a gente tem falado aqui, o Thiago. É o canto da sereia, né, doutor? Pô, é rápido, é dinheiro, é emagrecer, é barriga chapada, é crescer, é tudo que eu quero. E aí não dá. Pô, tem uma pesquisa que da Design to Move em 2014, que foi uma pesquisa sobre hábitos da população mundial. Foi uma pesquisa patrocinada pela Nike. E aí foi feita uma pesquisa gigantesca. Estados Unidos, Japão, Rússia, Canadá, Brasil, Reino Unido. E chegou numa conclusão assim, ó, se o mundo continuar com esses hábitos, a geração de filhos tem 5 anos a menos de expectativa de vida. Cara, isso é muito grave. Muito. É muito grave. Mas é muito grave. Eu tenho 2 filhos, doutor Thiago, vocês sabem, um filho de 2 anos e um filho de 10 dias. Eu pensar, peraí, meus filhos vão ter uma expectativa de vida 5 anos a menos. Evoluiu tecnologia, evoluiu alimentação, evoluiu capitalismo, evoluiu inovação e, caraca, os meus filhos vão viver menos. Como é que... É um descompasso absurdo. E por que as pessoas estão falhando nisso? Eu acho que elas erram na ordem, elas colocam trabalho na frente e, na minha opinião, é saúde na frente. Então, primeiro, elas erram na ordem. Depois, elas erram na dose. Querem resolver a vida em uma semana, entrando numa academia, fazendo dieta, 5 dias na semana, 10 quilômetros na esteira, dieta low carb, e aí cansa. E não joga o jogo da consistência. Ela quer o projeto verão, ela não quer o projeto vida. Né? Seguindo até sua linha de raciocínio, João, hoje eu vi de manhã no Esporte Espetacular o Glover Teixeira, né? Um exemplo dessa disciplina de só 20 anos depois, ele com 43 anos, ele conseguiu realizar lá a meta dele, o desejo dele, o sonho dele de ser campeão, né, no UFC. Então ele falou exatamente isso, né? Desse tijolinho de passo a passo, de ir lá na frente, mas não desistir, fazer pequenos exercícios. Você viu, Thiagão? A gente até falou disso, né, mais cedo.
E sabe o que é legal de falar isso, cara? Porque, pô, eu me sinto muito à vontade de conversar junto aí com o João, junto na live, porque o João também, ele conhece minha história, né? Uhum. Então, eu falo muito que as pessoas, hoje em dia, as pessoas estão muito no imediatismo, né? Ela termina uma faculdade, ela quer já ser CEO de uma empresa, ser milionário, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E, poxa, eu demorei 12 anos para conquistar meu sonho. Eu demorei 3 ciclos olímpicos. O Joel sabe, os adversários que eu tive. E às vezes o que eu falo muito para as pessoas, o desistir é o mais fácil. Uhum. O jogar a toalha é o mais fácil, irmão. O negócio é você continuar ali, batalhando e acreditando que aquilo ali vai dar certo. Então, poxa, eu acho que isso aí que a gente vem falando é muito importante, porque, poxa, a gente acreditar realmente, né, João? A gente acreditar naquele plano, a gente acreditar naquela vida, a gente seguir aquilo ali. Porque, poxa, eu falar assim, vou fazer outra coisa. Isso é mole, irmão. O Sim. difícil é, pô, você tem que seguir na frente de seu sonho, você ainda cai na geração de um Phelps. É. Isso. Porra, aí que o bicho Ô, pega, Tiagão, deixa eu te entendeu? fazer uma pergunta. Nesses 12 anos que você ficou diuturnamente treinando e só treinando. Só um detalhe, doutor. Como se a gente estivesse batendo um papo e não tivesse 1.400 pessoas aqui na sala. Galera, um dia eu tava, uns 3 anos atrás, eu fui na casa do Thiago, falei, Tiagão, parou de nadar? Parei. Mano, história, livro. Vamos escrever um livro. Ele se acha? Acho. Ele, porra, tenho vontade. Tua biografia, tua história. A gente pegou uma pilha e aí teve uma hora que a gente começou a falar assim, pô, e aí, livro, publicar, você conhece alguma coisa nesse segmento? O Tiagão respondeu assim para mim, não. Joel, eu estava formando o Thiago Pereira. Não tinha como eu conhecer sobre esse mercado. Porque eu levei todo esse tempo para construir o Thiago Pereira. Talvez, Tiagão, tenha sido uma das coisas mais iradas que você me disse na vida. Eu fiquei todo esse tempo construindo o Thiago Pereira. Agora eu estou olhando para fora e vendo, dá para entender um pouquinho, por exemplo, de mercado editorial. A minha pergunta para você é o seguinte: as pesquisas de motivação todas corroboram o seguinte: existe uma coisa que é perfeita, maravilhosa para a motivação, que é o progresso. É o progresso que faz a gente avançar. Mas nesses 12 anos em busca da tua tão honrosa e maravilhosa medalha olímpica, houveram momentos que você não melhorou, certo? Correto, corretíssimo, A cara. minha E na pergunta verdade, para ti e para essas vai. 1.500 pessoas que estão aqui, porque assim, quando eu estou melhorando, eu vejo que eu estou avançando, que eu ainda não cheguei no meu objetivo, mas eu estou ganhando centímetros terreno, eu falo, cara, eu estou melhorando, eu estou melhorando. Então isso é meio que óbvio que eu vou continuar, porque eu estou melhorando. Agora, no teu caso, que em alguns momentos você não melhorou, mesmo assim você ficou até a bendita da medalha entrar no teu peito. Qual é o pensamento? Qual é o DNA? Qual é o mindset? E além disso, Josh, não é nem só a cobrança que a gente tem dentro da gente, né? Uma coisa que eu falo muito, a gente também tem que escutar muita coisa que vem de fora. Hum, E você tem que aceitar as informações. Poxa, você sabe melhor do que eu. Eu cansei de ouvir a imprensa falar que quarto e último é a mesma coisa. é O verdade. Thiago decepciona, fica em quarto. Poxa, eu tô falando de quarto do mundo, Isso né? que é. Porra. Mas assim, ao mesmo tempo, ali quando a gente está naquele momento, a gente não para pra pensar nesse sentido, né? Poxa, cara, é difícil pra caramba, você sabe, pô. É 2 Olimpíadas, não sei o quê, e não é qualquer adversário, né, que a gente tinha pela frente, a gente tinha que realmente quebrar muitas barreiras, a gente tinha que realmente mudar muito a nossa vida. Mas, cara, eu acreditei, eu acho que esse é o grande processo, né? Eu acreditei e eu busquei meu sonho. E eu queria também aproveitar dentro dessa live, né, quando o Joel falou de livro, não sei o quê e tudo mais, eu acho que o Joelzão, meu irmão, que acabei, tipo, deixando um pouco. Não fizemos, né, Joel? Eu também peço Ainda. desculpa, mas também peço desculpa e aproveitar na live, que eu também não tenho medo de falar aqui, por isso que a gente está falando para todo mundo. Porque às vezes, cara, hoje quando eu comecei a fazer, sabe, esse trabalho com a Carlinha, com o Ervinho, pô, minha transição de carreira não foi fácil, sabe? Então, às vezes, não é nem que não queria fazer. É que, cara, às vezes é tanta coisa que fica passando pela sua cabeça, entendeu? E às vezes, tô até te falando dentro de uma live aqui com todo mundo vendo, que às vezes as pessoas acham, pô, não é que eu não quis fazer, Joazão, mas que passava tanta coisa na minha cabeça e hoje que eu tenho feito junto com o Ervinho, junto com a Carlinha, tem mudado muito, eu tenho sido mais calmo, entendeu? Então acho que esse é um processo, cara, que é aprendizado.
né? É um E, aprendizado muito grande. Por isso que eu estamos aqui falando, por isso que eu te verdade. chamei. Eu acho que isso é muito importante, cara. Porque, pô, não é fácil, às vezes, a gente largar uma vida, cara. Que, poxa, ali você tá ali naquele momento ali, tá todo mundo, nossa, o Thiago, não sei o quê. E de repente você acaba tudo. E às vezes, igual o documentário do Phelps, cara, e ele fala, desculpa, Erwin, te interromper, mas Não, só para não, tá indo finalizar, muito bem. é igual ele fala, poxa, às vezes você tem tudo no momento, e quando você para, às vezes você não tem uma pessoa, cara, que te ajude na sua transição de carreira. E você defendeu o teu país por, sei lá, 20 anos. Uhum. Então, essa é uma discussão muito grande, cara, que a gente É. tem que trazer para os atletas, tem que trazer para os mais jovens, porque a gente é espelho, cara. Uhum. Amanhã, entendeu? O Luca, seus filhos, todo mundo vai estar olhando pra gente. Então, poxa, eu também não quero que eles passem o que a gente passou. Tem que ter uma preparação antes, tem que ter um, sabe? Então, acho que isso é muito importante, cara. Então, eu queria aproveitar também aqui na live, aqui, que a gente não saiu, mas vai sair o livro, hein? Vai sair. Não, Mas, cara, com assim, certeza. e até uma coisa que, assim, sabe? Tipo, não é preguiça, não é por mal, mas é que é muita coisa, irmão. É que, porra, acaba uma vida, a gente tem que trocar, é transição, é isso, é aquilo, é pai, porra. Joel, foi bom pegando o gancho nisso. Você conhece a doutora Carla? Você conhece lá do COB? Conheço. Foi assim, então. A gente fez uma live com ela na sexta-feira e ela tocou num ponto muito interessante. Ela colocou assim, ó, em abril ela fez uma postagem no Instagram dela. Essas Olimpíadas de Tóquio vão ser pela primeira vez as Olimpíadas do desafio da saúde mental. E você tocou num ponto importante. Sempre existiu o plano de saúde mental. Falamos na live com a Maite Proença que Philippe Pinel, na França, em 1793, quando ele virou um médico diretor lá do hospital, 1793, ele foi o primeiro médico que desacorrentou os pacientes psiquiátricos. Eles eram acorrentados igual ao animal. E ele, é um simbolismo, né? Então ele quebrou as correntes em 1793 para reinserir esse ser humano dentro da sociedade. E hoje aqui nós estamos, né, juntando toda essa força, esse time, você de Portugal aí, à noite nos ajudando, para quebrar essas correntes abstratas, né, do preconceito. Então, quando a Simone Biles relatou que ela estava desistindo da prova, né, por não estar se sentindo segura, houve uma comoção muito grande em cima disso, né? Por um lado é bom, né, porque traz o debate à tona, mas como médico, né, como pesquisador, eu sei que tem uma pequena parcela que não tem jeito, é químico, vai precisar de estar com insônia. Você não tomar, fez medidas higiênicas do sono, melhorou o estilo de vida, não vem o sono, é químico, igual febre, igual tosse. E aí a gente conversando, doutora Carla, existe uma explicação para isso. Não sei qual é o diagnóstico dela, tá, Joel? Mas sim, vamos supor que é um transtorno de ansiedade generalizada ou um transtorno depressivo maior. Quando você é um atleta e você repete muito movimento, dentro da região do pré-córtex, aquilo fica no automático. Igual você que está aí na live vendo a gente, você pega o carro, de tanto você repetir o mesmo percurso, daqui a pouco você chega em casa, poxa, nem lembro na hora que eu virei para a direita, parei no sinal. Então isso realmente entra, entre aspas, no automático. Quando você está num quadro depressivo, num transtorno de ansiedade generalizada, você pode ter até uma perda de 30% da sua concentração. Traduzindo, a região frontal, ela fica num nível de estímulo, de inflamação muito, muito atípica e tira o automatismo desse movimento. Então, na hora que a Simone Biles pisou, dali, na hora do salto, a gente até conversou isso com o Diego Hipólito, ela fazia aquilo no automático. Por isso que era muito difícil ela perder, porque ela só lembrava na hora que ela pisava. Quando ela está num processo, não sei qual era o diagnóstico dela, mas assim, conversando com a doutora Carla, ela perde esse automatismo. Então, João, na hora que ela pula, ela tem que pensar no movimento. Na hora que ela tem que pensar no movimento, tirou do automatismo. Então, ela pode cair de cabeça lá de cima. Tem uma fratura, né, importante. E assim, isso é muito grave, né? Só que as pessoas, não tendo essa informação, o que a gente escuta? Ah, poxa, fraquejou, poxa, o que ela já fez, né, pelo esporte, né, pela pessoa que ela é. Ou o pior do atleta é o amarelô, né? Amarelou, Sei né? lá, é amarelô, pô. A gente... Caramba, olha só a reflexão, né? Au concurso no esporte, campeã, recordista, distante, né? Distante das meninas, mostra que é um ser humano e que sofre qualquer tipo de coisa que um ser humano sofre. Só que essa questão da Simone Biles, ela deu um alerta, porque foi muito extremo, né? Campeã olímpica norte-americana, ou seja, americano. Pô, isso não é coisa para americano, isso é coisa, sei lá, para brasileiro. Quem é amarelo é brasileiro, não é americano.
Ah, então tá bom, é americana. Mas que amarela não é o melhor, é o pangaré? Não, é a melhor, disparada. Ah, então ela é inexperiente. Não, 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 não. Campeã mundial, campeã olímpica, experiente, americana, campeã e assim por diante. E aí o mundo, cara, tá na hora da gente se ligar nisso. Só que esse é um exemplo ultra extremo. E aqueles exemplos, né, Thiago, doutor, que é assim, ó, o cara que tem uma enxaqueca e ele acha que a enxaqueca dele é 100% fisiológica e não uma resposta fisiológica para uma questão emocional. Ele tem, do nada, simplesmente do nada, ele tem um problema gravíssimo na pele. E ele acha que é um problema fisiológico, ele perde cabelo, nasce um buraco na cabeça dele. De repente, a testa dele está oleosa, nasce espinha. De repente, ele está andando e, sei lá, ele tem um problema muito sério físico, articular, locomotor. E aí a turma geralmente associa a uma questão física, da qual o corpo muito provavelmente já está sinalizando, ó, há muito tempo. E então acho que é importante levantar uma questão também da gente começar a entender os sinais. E essa eu vou te perguntar, doutor. Quais são os sinais básicos, corriqueiros do dia a dia que a galera está negligenciando e que é o comecinho? Sabe, cara, presta atenção nisso. Só que o corpo não vai te mandar um WhatsApp. Ele não manda um WhatsApp. Ele manda uma dor de cabeça, ele manda uma dor no estômago. Então dá uns sinais assim, 1.500 pessoas é uma turma gigante. Sinais que são comuns, mas não são normais. Eu sempre falo, cara, você tem que conseguir dormir. Aí o cara fala, pô, não tô conseguindo dormir. É comum isso para mim, cara, mas não é normal. A gente tem que dormir, né? A gente precisa dormir, ciclo circadiano, liberação de melatonina, diminuição de cortisol, liberação de GH. Precisa disso, né? Então conta aí uns 2 ou 3 sinais. Joel, até para poder transformar isso mais didático, por exemplo, pessoal, tudo que eu for falar aqui não é nada matemático, né? Porque a medicina não é uma ciência exata. O julgamento clínico é muito mais importante do que preencher um critério daqui maior e 2 menores. Perfeito. Só que o índice de confiabilidade, Joel, em qualquer patologia na medicina, na psiquiatria, é de 90%. O mesmo quadro de depressão aqui no Brasil e em Portugal, 9 em cada 10 vão aparecer da mesma maneira. Porque isso já foi estudado e comprovado cientificamente. Então, uma forma que eu tento ajudar até o paciente a tentar entender onde a gente pode ajudar como médico, eu costumo fazer assim, Joel, eu separo em 3 pilarzinhos a avaliação inicial. Pilarzinho número 1, os problemas que ele tem passado no dia a dia dele. Parte pessoal, profissional, familiar. Pilarzinho número 2, características da personalidade. Quando a gente fala, como sempre fui assim, sou assim desde sempre. Todos nós temos características boas e que podem ser melhoradas. E o terceiro pilarzinho, Joel, sintomas. Sensações que eu não tinha, ao longo dos meses começaram a aparecer de uma forma desagradável, mas que sozinho não controla. Por exemplo, uma que você citou aí, insônia. Quando a pessoa começa a ter insônia na vida, não é um problema que ela tenha dormir sozinho, o sono não vem. Não é uma característica que ela não nasceu com essa insônia. Seria um sintoma. Problemas que a gente passa no nosso dia a dia. Joãozão, características da nossa personalidade, que são fatores de risco para a gente ter sintomas, único remédio, terapia com psicólogo e atividade física regular para ajudar. Remédio só vai ajudar se tiver indicação nos sintomas. Então, se chega um paciente no meu consultório, fala assim, doutora, eu vim aqui porque eu tenho uma dificuldade em dizer não para as pessoas, e agora eu estou trabalhando, e eu estou tendo que dizer muitos não, isso está me deixando mal. Isso é uma característica, vem desde sempre. Se eu colocar um remédio, vai adiantar nada. Perfeito. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que perceber é o seguinte, eu não tinha aquela sensação, passei a ter. Outra diferença importante, João, é que a nossa área é única na medicina. Quando a gente tem uma patologia médica definida, a gente não chama de doença. É a única que a gente chama de transtorno. Diferenças básicas. Para chamar de doença, eu tenho que conhecer o fator que causou ela. Por exemplo, Covid. O vírus da Covid lesa o pulmão e dá o sintoma tosse. Tosse é um problema na nossa divisãozinha? Não. Eu peço para parar, não para. É uma característica? Eu não nasci com essa tosse. Tosse, assim como a insônia, é um sintoma. Ou seja, eu não tinha, apareceu, é desagradável, não controlo. Só que aqui, ó, eu consigo ver a causa. Ó. O vírus da Covid lesou o pulmão, está aqui a causa desse sintoma tosse. Psiquiatria, João, é a única dentro da medicina que eu não consigo identificar essa causa. É multifatorial. Inclusive, eu posso estar no melhor momento da minha vida, ter dado um gene do familiar, passar por um pequeno estresse, o gene expressar e eu começar a apresentar sintomas depressivos do humor. Alguém tem culpa nisso, João?
Zero. Tem com Deus, manda para mim na tireoide. Ou seja, a gente não consegue saber a hora que o gente... E nem consegue saber se a gente herdou ou se foi pelos fatores estressores que a gente foi passando que fizeram o gene expressar. Eu não tenho como abrir a mente da pessoa para ver a hora que isso aconteceu. Por esse fator que chama transtorno, não doença. Então, primeira dica. Você começou a apresentar sensações que você nunca apresentou, é um sinal de alerta. Você não tinha insônia, você passou a ter. Você está perdendo peso ou ganhando peso sem você não estar fazendo uma dieta específica. Seu rendimento no seu trabalho está caindo, você está sendo chamado a atenção pelo seu chefe, sendo que você, na sua visão, está fazendo tudo corretamente. São sinais, sintomas que você não tinha, passou a ter e está começando a te atrapalhar. Isso que você falou, Jauzão, você está ajudando muita gente na causa. Porque eu e o Thiago estamos desde aqui do começo tentando mostrar à população que assim como ela está fazendo exame de rastreio para câncer de mama, que ela também tem que ter no radar todos esses sintomas em relação quer ver um exemplo? Em dois critérios maiores no quadro depressivo, Jordão, um deles é a tristeza persistente na maior parte do dia, a outra é a anedonia. O que é anedonia? Diminuição do prazer nas atividades que me davam prazer. Isso é diferente de tristeza. Você conversa com o paciente, você pergunta em relação ao humor, ele fala, não, eu estou triste, eu não estou não tenho chorado não. Mas sabe, eu estou meio desinteressado, estou apático, eu vou lá ver lá uma palestra do Joel, ou não é a mesma coisa, tanto faz como tanto fez. Uhum. Aí, se você não tem a ideia de que pode ter depressão sem ter tristeza, você já afasta essa possibilidade. A gente só tem conhecimento na vida, dúvida na vida, se a gente tiver conhecimento. Então, mas aonde a gente vai acessar isso? É o que o Thiago está nos ajudando, né? Apadrinhando o nosso projeto, para colocar luz em cima disso. Olha o dado que a gente colocou de suicídio, pessoal. Nos Estados Unidos aumentou 50% o suicídio em jovens, Josão, na pandemia. 50%. É a terceira maior causa de morte em jovem no Brasil. Tem que falar, entendeu? E o Brasil tem um dado absurdo no mundo, né? Pois é. Tipo, tá top ranqueado no mundo. Top 1 em transtorno de ansiedade e top 3 em transtorno depressivo maior. Exatamente. É muito grande. Como é que você falaria para minha mãe o que é ansiedade e o que é depressão? Como você explicaria? Então, Dona Isaura, a senhora está com um quadro depressivo. Dona Isaura, mãe do Joel, a senhora está com um quadro de ansiedade. Como é que você explicaria assim para minha mãe que não entende? Primeiro, Joelzão, isso tem que estar incomodando ela, né? Porque períodos de tristeza, períodos que a gente está passando problema real, períodos de luto, às vezes, né? Infelizmente, na Covid a gente viu muito isso. Isso está proporcional à dificuldade no momento que ele está passando. Em relação à ansiedade, eu costumo dar um exemplo para ficar didático que eu acho que ajuda, que é o quê? Vamos supor que uma pessoa está no prédio, né? Hoje, agora, 8h40 da noite, aí ele desce lá na recepção, e aí uma pessoa cisma com ela, de repente fala assim, ó, você não desce mais da sua casa não, que eu vou te matar, eu sou um bandido. Aí você fica desesperado, volta para casa. Como é que você vai ficar? Aí você procura saber, realmente é um cara perigoso, enfim. A sua vida, Josão, vai passar a girar em torno disso. Você vai dormir, deitar a cabeça, vir um fluxo de pensamento. E se esse cara me encontrar no elevador, será que eu denuncio? Vai te dar sintomas físicos, são manifestações de ansiedade em outras áreas do corpo, sem ser o cérebro, coração acelerado, falta de ar. O pensamento catastrófico o tempo inteiro sobre disso. Você vai ler o seu trabalho, não vai ter concentração, porque você vai ficar ruminando nesse medo excessivo, né, dessa pessoa aparecer. Mas vamos supor que ele vai no meu consultório. Tecnicamente, ele pode estar preenchendo exatamente o critério de um transtorno de ansiedade analisado. Ou seja, alteração importante da ansiedade, aumento da tensão muscular com dores pelo corpo, piora da concentração, nível de irritabilidade muito alto, coisa que ele não era assim, é um sintoma. Aí vamos supor, Josão, que eu falo assim, peraí, tem alguns pacientes meus aqui que são delegados, eu vou ligar para um deles, nós vamos prender essa pessoa agora. A gente vai lá e prende essa pessoa. Ou seja, eu removi, Joel, o fator causador desse medo acentuado dela. Automaticamente acabou os sintomas. Para a gente começar a pensar em sintomas de ansiedade, para essa audiência aí grande que a gente está, pessoal, tenta imaginar que é algo parecido com essa situação, só que não tem o motivo real. Não está proporcional, ele não consegue explicar por que ele está tendo insônia inicial, por que ele está olhando para o computador e fica só pensando de forma catastrófica, cai o rendimento dele. Ou seja, não está proporcional a um medo real como esse. Em relação ao quadro de depressão, Josão, tem uma outra situação que também é legal, é o seguinte, muitas vezes quando eu dou aula aqui no curso, aqui no Rio, de pós-graduação para psicose, eu coloco assim, o que você imagina de um paciente deprimido, Josão?
Aí eles falam assim, não, tá sendo deprimido que ele tá triste, desanimado, dentro do quarto, sem comer, sem tomar banho. Aí eu falo assim, Joel, falo assim, fulano, e se eu te mostrar que isso não é o que aparece na prática? Ué, como assim, Toré? Porque dentro do subtipo de depressão, Joel, existem vários. Depressão pós-parto, aquela mulher pós-parto até 4 semanas que teve a filha. Depressão psicótica, chega a escutar voz, ter alucinação. Qual que é mais comum, Josão? Depressão do subtipo ansiosa, 60% dos casos. Que você mimetiza os sintomas do quadro de humor com de ansiedade. Então é muito mais comum a pessoa estar inquieta e agitada num quadro depressivo do que identificada prostrada, deitada na cama. Então, se vê uma pessoa, vê a outra inquieta, agitada, fala assim, não, esse cara não tem depressão. Aí você pergunta para ela se ele está se sentindo triste, não, mas ele está com apatia, com desinteresse? Não, não vou pensar em depressão. Se ele está no trabalho... Ah, outro importante. Como é que a gente separa em leve, moderado e grave, Joãozão? Leve. Eu já tenho o preenchimento mínimo do critério médico, esse que eu estou citando. Me causa um sofrimento importante, porém eu continuo desempenhando as funções da minha vida. Essa é a hora da gente pegar. Que é a hora que Nossa, tem muita gente aí. Tem muita gente aí. Por quê? Essa hora, Josão, é a hora que a pessoa continua no trabalho, continua indo na festa, aí você vai falar assim, essa pessoa não está em depressão, ela está indo na festa. Mas ela já está com insônia, já está com alteração de apetite, já está com queda de rendimento. Moderado, Joãozão, tenho presença quantitativa dos sintomas, me causa sofrimento e já tenho prejuízo funcional em algumas áreas da minha vida. Já não estou conseguindo acordar para meu filho no colégio, já não estou conseguindo ir mais no fim de semana na casa do Thiago interagir socialmente, já estou faltando alguns dias no trabalho. A grave, que é essa culturalmente, quando as pessoas imaginam, Joãozão, eu, de verdade, no meu consultório, eu nem lembro a última vez que apareceu isso. No FRJ, às vezes aparece, infelizmente, porque lá a parte educacional é pior. Que é o quê? É essa pessoa, que é uma incapacidade total. Essa é a pessoa que culturalmente as pessoas imaginam deprimida. Que é a que não sai do quarto, que não toma banho. Isso é uma capacidade total. Esse é um caso grave. Mas a grande maioria é leve ou moderado. As pessoas no leve continuam indo nas situações sociais dela de trabalho, mas internamente o sofrimento é muito grande. É nisso que eu e o Thiago, e com a sua ajuda aí, José, a gente está tentando dar luz aí para a população. Para eles terem essa psicoeducação, para buscar ajuda no esporte mais cedo, na psicoterapia. Então, fica aí o meu relato, a minha contribuição, Josão. Caraca, que aula! Que aula, Tiagão. E aí, Tiagueira? Que aula, hein, velho? Obrigado. Cara, é por isso que eu te falei, Joelzão, que, pô, eu te enchi o saco pra você estar com a gente nessa live. Isso, irmão, vou falar pra vocês, só o começo, tá? Eu acho que, poxa, é muito legal ter sua presença aqui, mas eu acho que é só o início, a gente tem muito assunto para falar futuramente, a gente tem muita coisa para falar sobre saúde mental. Poxa, o mais bacana, cara, é que, assim, eu mesmo, como atleta, e a gente, como atleta, a gente tem um problema muito grande, né? Porque a gente não demonstra fraqueza. Ô, velho, eu ia te falar isso, Tiagão. Você falou assim, eu tô indo no doutor porque aí eu fico mais calmo. Você falou no meio da live. Mano, eu sempre te vi calmo, velho. Eu sei, mas dentro, o que tá rolando dentro de você, só você sabe, né? Perfeito, Josão. E eu acho que esse é o grande problema, sabe? Que as pessoas sempre falavam pra mim, pô, Thiago, mas você está sempre tranquilo. Mas às vezes, cara, dentro da minha cabeça tava um terremoto acontecendo. Sabe? Tipo assim, eu posso transparecer uma coisa, mas dentro é outra. Então, poxa, então isso que é o mais legal, sabe? E assim, não legal, mas eu acho que a gente está dividindo isso com as pessoas, acho que quebrar esse paradigma, sabe, Jorge? Que a gente começou a falar, eu achei bem bacana, assim, o documentário do Phelps, quando ele fala sobre saúde mental, quando ele fala... E tem uma frase, cara, que é muito bacana, ele fala assim, it's okay to not be okay. Então é de boa, cara. Cara, a gente é humano. Ele termina ainda o trailer do documentário e ele fala assim, we're humans. I don't think I have to say anything else. Então, tipo, a gente é humano, não preciso falar mais nada. Então, eu acho que quando a gente conta esse tipo de história, né, a gente como atleta, você como profissional de educação física, como atleta também, o Ervinho e tal, acho que a gente começa a quebrar vários paradigmas aí nas pessoas que estão, nessas 1.700 pessoas que estão ouvindo a gente, e às vezes elas buscarem ajuda. Eu acho que esse é o grande objetivo, né? O Ervinho contou uma história aí que nessas semanas aí que a gente teve a live, né, Ervinho? Teve uma menina mais nova, né, com aquele problema da... Acho que você pode explicar melhor do que eu. Só para o João saber, dentro do transtorno alimentar, existem vários, né? Inclusive a doutora Carla falou que nos atletas também é muito comum a questão da restrição alimentar, de peso. Então existe um diagnóstico chamado bulimia nervosa, que acontece geralmente o pico, né? São mulheres na adolescência ali, de 15 a 20 anos,
que elas têm um comportamento de uma hiperingestão alimentar, né, numa compulsão alimentar, Josão, e elas têm um mecanismo compensatório após essa hiperingestão, que pode ser purgativo ou não purgativo. Purgativo, vômito laxante diurético após essa hiperingestão alimentar. Não purgativo, uma dieta excessiva, a ponto de causar um sofrimento prejuízo para ela, ou um exercício físico extenuante após essa ingestão. Na purgativa, quando você tem a provocação por vômito, isso é um risco de vida. Por quê? De tanto você provocar o vômito, sai muito potássio. E a queda de potássio pode dar arritmia e convulsão. Eu já vi isso acontecendo. Então, a gente tem que falar isso, né? É muito sério. Então, uma postagem que eu fiz aqui na página, Josão, foi o seguinte, que existe um sinal chamado sinal de Russell. O que é isso? Quando você provoca o vômito, né, após essa hiperigestão, de tanto você colocar o dedo na garganta, o seu dente bate aqui no metacarpo. Então, vai fazendo uma feridinha. Então, essas mulheres, essas adolescentes, primeiro que elas têm vergonha de falar sobre isso, pelo menos a impressão que eu tenho no consultório, elas não querem falar, elas negam, né? Enfim, acham que enfim, é algo que vão criticá-las, enfim, como se fosse algo errado, né? Assim, que a culpa é dela. Eu fiz uma postagemzinha, Joel, onde eu postei, sinal de Russell, sinais indicativos de possivelmente, nada é 100%, que a pessoa está provocando o vômito. Porque fica essa ferida aqui, de tanto ela encostar. E a gente recebeu, né, Tiagão, vários relatos de mães dizendo assim, doutor, queria te agradecer. Pais, né? Mães e pais. Também, perfeito. Doutor, assim, porque eu tinha uma suspeita da minha filha. Olha essa, Joãozão. Porque ela acabava de almoçar ou jantar e ia direto para o banheiro. Certo. Provavelmente, né, talvez para provocar o vômito. Só que quando a mãe questionava, ela falava assim, não, eu fui lá porque eu fui lavar a mão. Enfim, dava uma desculpa qualquer. Quando ela viu essa postagem e viu a ferida, falou assim, filha, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu estou aqui para te ajudar. O doutor F mostrou aqui que é uma doença, é uma patologia. Então tem tratamento. Poxa, você sai daqui da mesa, vai toda hora no banheiro. Eu te pergunto, você disse que está tudo ok. Agora, você também tem essas feridas? E várias delas, nesse momento, chorando, né? Porque é uma situação angustiante. Poxa, mas realmente está acontecendo. E aí elas agradecendo por quê? Porque eu consegui ajudar a diminuir esse sofrimento da minha filha. Porque agora eu vou levar ele no médico, vou levar na psicoterapia para tratar de forma correta. Então é isso que a gente está tentando fazer, então, Josué. E agradeço muito aí você, essa atitude aí generosa sua de participar com a gente, para dar luz, né, com toda a sua audiência, sua inspiração, porque a gente pode ajudar muitas pessoas que não têm nem acesso a essa informação. Com certeza. Então, Tiagão, acho que a gente já tomou bastante tempo do Joel já. Então, era até o 20h40 que a gente ia combinar, coitado. Tá aí 11 horas da noite aí ajudando a gente. Foi uma baita de uma oportunidade. Tiagão, obrigado pelo convite. Cara, porra, eu já sabia que ia ser bom, mas foi muito melhor. Tô com vontade de entender melhor o projeto de vocês. O Thiago me falou um pouco, perfeito, mas eu quero entender mais. Acho que posso contribuir também em divulgar mensagem, de passar adiante. Faz parte da minha linha, não só, vamos dizer assim, minha linha de conteúdo editorial, mas da minha linha filosófica de vida. Eu acredito nisso, eu vivo isso. E, doutor, foi um prazer te conhecer. Quanta propriedade, que narrativa, que forma bacana. Tiagão, você é sempre uma inspiração. Você tem uma característica que eu admiro, velho. Você se apropria da realidade com transparência. Você fala naturalmente, você cita, você levanta a mão e fala, isso aqui eu preciso melhorar. Então, pô, cara, eu te chamo de patrimônio nacional, né, cara? Você é um patrimônio do Brasil. Eu não olho para você como um nadador, eu olho para você como patrimônio nacional. Olha como amigo, natação, tá bom. Olhar como amigo tá bom, porra. E sucesso é ser amigo dos meus ídolos, né, cara? Você é um ídolo para mim, não só para mim, para uma turma que tá aí. Obrigado por vocês terem dado a chance de participar um pouco da live, mas participar com vocês da causa. Eu quero saber mais, depois, Tiagão, me manda mais. Acho que a turma que chegou por aqui, que não conhecia tanto o Thiago, quase que impossível não conhecer o Thiago, né? Mas o doutor, acho que é legal seguir, mandar mensagem. Você responde mensagem, doutor? Claro, nós estamos aí para isso, né? Estamos aí para ajudar. Turma, mandem mensagem. Eu tenho certeza que a turma que veio da minha página gostou muito. E obrigado. Ou pessoas na família que precisam de mais orientação, ou pessoas que elas conhecem que não é necessariamente da família. Para não falar que são elas, entendeu? Porque eu acho que ainda vai aparecer assim, ó. Eu me vi aí, em alguma parte. Estou precisando de ajuda. E aí mandem mensagem para a turma toda e contem comigo. Obrigado, meu. Obrigadão, viu, João? De coração aí pela generosidade, viu? A gente está muito satisfeito aí, muito feliz da sua participação. Você também é uma inspiração para todos nós. Choveu de mensagem no nosso Instagram aí,
com a felicidade de você participar, dar luz a essa causa. Fechamos aqui com chave de ouro com o Joelzão, né, Tiagão? Esses 14 dias, né? E obrigado, vou deixar o Thiago aí finalizar. Fechamos heavy? Fechamos heavy? Fechamos heavy, pô. Aê! Não, mas Joãozão, acho que eu queria te agradecer muito, cara. Eu te enchi muito o saco durante esse dia. Eu sei que você está no corre danado, você está em Portugal e não sei o quê. Mas, assim, é porque você viu que é uma causa, assim, é bacana, mas, assim, não é tão bacana, assim. É uma causa bacana da gente dividir, sabe? A gente falar, acho que a gente tem que falar mais aberto. É uma preocupação que várias pessoas estão tendo. Eu sabia, pô, te conheço, eu sei o quanto você gosta de estar ajudando as pessoas, o trabalho que você vem fazendo aí dentro do seu, sabe, dentro da sua rede social, motivando as pessoas. Poxa, tinha tudo sentido, sabe? Eu acho que é só o começo. Essas lives, elas não vão acabar aqui. Acho que a gente ainda tem um trabalho muito grande pela frente, tá? E, poxa, o Ervinho, ele fica no Rio, ele tá para vir em São Paulo. Quando ele vem em São Paulo, eu vou te avisar, a gente marca um almoço. Claro, prazer. A gente bate um papo, aí ele te explica melhor. Eu acho que, assim, isso é só o start, sabe? Isso é só o começo. Sim. A gente ainda tem muito desafio pela frente, a gente tem muita batalha para estar a gente desmitificando aí dentro da cabeça das pessoas e elas poderem realmente ter uma mente aberta e realmente buscar ajuda, porque é aquilo que a gente falou, né? A gente é humano. Buscar ajuda não é fraqueza, né? É inteligência, né, José? Não é. É inteligência. Olha que legal. Olha que legal isso. Olha que legal. Bela colocação. Concordo. Buscar ajuda não é fraqueza, é inteligência. Então, valeu, pessoal. Vou liberar você. Vou ficar mais uns 10 minutinhos aí. Josão, prazerzão. Vê se a gente conhece pessoalmente aí, viu? Quando vier, vamos conversar, tomar um café. Vamos fazer um podcast sobre esse assunto. Vamos te combina. Vamos? Deixa eu aviso antes, Josão. Prazer. Deixa eu aviso antes. Quando ele marcar, eu te ligo e te aviso. Tá bom. Ó, tchau, gente. lá visitar o filhote novo, hein? Isso. Vai, leva a família lá. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Vou ficar aqui mais uns 10 minutinhos. Beijão. Não acaba por aqui. Isso aqui é só o começo. Tem muita coisa nova para vocês. De coração, muito obrigado pela audiência desses 14 dias. Muito obrigado por vocês estarem com a gente nesse projeto. O projeto não é meu, ele é nosso. Como eu sempre digo, vamos junto no combate ao achismo e à desinformação na psiquiatria. Beijo grande, viu, pessoal?